Pessoal, na aula de hoje nós vamos usar essa folha que vocês receberam e ela já veio aí com um fundo traçado. Nela estão traçados círculos, né? E são círculos concêntricos. O que quer dizer concêntricos? Que tem o mesmo centro. Círculos que têm o mesmo centro. Então ela foi usada para fazer esse material, para fazer essa folha, foi usado esse instrumento que chama-se compasso, que mais para frente vocês vão aprender a usar. Então você prende aqui a agulha dele, né? E aí você faz o círculo. E aí, ó, mantém o centro. Só abre. E aí faz outro. 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 Tá vendo? E todos com o mesmo centro. Por isso chamam-se círculos concêntricos. Aqui eu acabei traçando com a mão porque o meu compasso não abria tanto. Esses círculos concêntricos aparecem muito na arte. Tem um grande artista russo do século passado que chama-se Kandinsky. E na obra dele aparecem com muita frequência os círculos concêntricos. E em vários outros artistas. Uma outra artista brasileira atual que chama-se Beatriz Milhazes. Ela também usa muito os círculos nas obras dela. E círculos de uma forma geral e também os círculos concêntricos. Então vocês vão pegar essa folha e a gente vai iniciar colocando a mão. Então vocês vão procurar colocar a mão assim, ó, nessa posição. A minha mão vai ser maior que a de vocês, né? Então não precisa abrir muito o dedo. E aí vocês vão pegar um lápis e vão traçar em volta. Vão fazer o traçado da mão de vocês. Viu? Aí eu vou completar aqui assim. E aí você tem a mão de você traçada. E aí a gente vai colorir essa figura e vamos explorar a teoria das cores que a gente aprendeu numa aula anterior. Então a gente vai fazer uma combinação de cores de forma que a gente use cores quentes e frias em oposição e também as cores complementares. Então como que a gente vai fazer? A gente vai precisar para isso as três cores, a gente vai usar guache, as três cores básicas, as três cores primárias. A gente vai usar o verde, né? O verde você pode obter com a mistura dessas duas, mas a gente vai usar o verde já pronto. O laranja, que é um amarelo com o vermelho. E a gente vai fazer um roxo, usando o vermelho, um tom de vermelho e o azul. Então a gente vai começar usando o amarelo, né? E eu vou explicar por que a gente começa usando o amarelo. Então você precisa ter aí um pincel. Eu vou usar um pincel mais estreitinho, tá vendo? E tô com esse aqui mais fininho para fazer algum detalhe. Então vocês vão usar o pincel. E antes de começar, é importante que vocês forrem aí a área de vocês para não sujar. Tá? Quem tá na sala de aula não sujar a mesa. Quem tá em casa não sujar o móvel, alguma coisa assim. Então a gente vai começar usando o amarelo. Eu vou pegar aqui, ó, guache amarelo. Essa folha é uma folha mais grossa. Se você usar uma folha mais fina, o papel vai enrugar muito. Por isso que é importante que use uma folha mais grossa. Então a gente vai começar pintando. Vamos começar por esse espaço aqui. Então o que é importante? Importante é vocês delinearem bem o espaço que vocês vão usar para não errar. Então eu vou pegar aqui um lápis de cor amarelo. E vou delimitar, ó. Vou usar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Certo? Então esse pedaço dentro da mão, dentro desta faixa, dentro da mão. E aí vamos começar a pintar. Então você molha o pincel, não coloca todo o pincel lá dentro,
para não perder tinta, para tinta só molhar as cerdas do pincel. Tá vendo? Aqui eu molhei demais, ó. Veio tinta em excesso e aí a gente acaba desperdiçando essa tinta. Então vamos começar pintando aqui, ó. Então a gente está usando o amarelo, que é uma cor primária e é uma cor quente. Se você tiver dificuldade de fazer os cantinhos com o pincel maior, você troca o pincel e usa um pincel mais fininho. Importante você espalhar bem a tinta para não ficar esse excesso assim, ó. Espalha bem a tinta, certo? Aí a gente pintou o primeiro espaço. Aí a gente vai pular 1, 2 e aqui a gente vai pintar de amarelo também, certo? Então, ó, pula esse e esse espaço a gente vai pintar de amarelo. O que a gente vai pintar de amarelo? Dentro dessa faixa, só o pedaço da mão, tá vendo, ó? Vou delimitar aqui com o lápis de cor, só para eu não errar, evitar de pegar, tá vendo? Vou pegar esse espaço e vou pintar de amarelo. Se tiver dificuldade de fazer os detalhes, você pode pegar um pincel menorzinho, tá vendo? Usar ele aqui nesses cantinhos. O importante é espalhar bem a tinta para não ficar acumulada em um ponto. Então agora a gente pula 1, 2 e vai pintar esse terceiro espaço. Agora precisa bastante atenção, porque a gente vai pintar esse trechinho aqui, ó. Esse, porque a gente vai pular 1, 2. Então a gente vai pular esse pedaço aqui, ó. A gente vai pintar de amarelo esse pedaço aqui. Viu como é muito... Se não prestar atenção, erra muito fácil. Então a gente vai pintar de amarelo esse pedaço aqui, ó. Dentro desse círculo. Então a gente pintou o amarelo. Aí, por que a gente começou com o amarelo? Porque aí a gente não precisa se preocupar tanto com a limpeza do pincel, porque agora a próxima cor que a gente vai pintar na sequência é o laranja. E o laranja contém o amarelo, então eu não preciso me preocupar tanto de limpar o pincel. Eu posso pegar o pincel mesmo sujo de tinta amarela e pôr aqui, ó, e pintar. Então amarelo, na sequência vem o laranja. Quando você estiver fazendo o seu trabalho, toma cuidado para não pôr a sua mão em cima de tinta ainda fresca. Então essa tinta, se ela estiver fresca, vai sujar sua mão e você vai espalhar. O guache seca muito rápido. É só você não deixar ele muito acumulado. Agora, o amarelo na sequência do amarelo laranja, tá vendo? Então dentro desta faixa, o pedaço da mão que é laranja. Eu vou circular aqui, ó, para não errar. Então esse é o espaço que eu vou pintar de laranja. Ó, aqui ainda tem um amarelo que tá úmido, então eu vou pôr um papel em cima, ó, para proteger. Pintei aqui amarelo, laranja, amarelo, laranja. Agora a gente vai pintar a gente vai usar a terceira cor quente e a gente vai usar o vermelho. Aí a mesma coisa vai acontecer aqui agora. A gente não, como o vermelho contém o laranja, a gente não precisa se preocupar em limpar muito o pincel, ó. Esse aqui eu só vou dar uma passadinha, porque ele tem excesso, mas eu não preciso me preocupar. Então aí eu vou pintar esse espaço aqui de vermelho.
Então só para delimitar aqui, ó, dentro desta faixa, somente o espaço da mão. Presta atenção aqui, se você tiver com a tinta úmida aqui, cobre, para você não manchar. Agora a gente vai pintar. Então ficou amarelo, amarelo, laranja, vermelho, amarelo, laranja, vermelho. Então a gente vai pintar dentro desta faixa do círculo somente o espaço que é da mão. Então eu vou delimitar aqui, ó, com o lápis, tá vendo? É para não errar. Todo esse pedaço aqui. Vai ser vermelho. Então agora a gente vai deixar secar um pouquinho. Voltamos na sequência. Continuamos na sequência. É melhor deixar secar um pouquinho porque tem muita tinta acumulada. E aí agora, como a gente vai mudar para as cores quentes, aí sim você precisa fazer uma limpeza adequada do pincel. Eu vou pegar esses dois pincéis que eu tenho, vou dar uma mexida na água e limpar. Agora a gente vai começar a aplicar as cores frias. Então a gente vai começar na parte fora do círculo, fora do desenho da mão. Então eu vou começar passando o azul. Então eu vou pegar aqui, ó, e a gente vai delimitar o espaço. Então aqui onde você pintou de laranja, dentro dessa faixa, todo o outro espaço, ó, tá vendo? Todo esse espaço aqui, ó, esse e a continuação dele aqui. E aí, ó, você observa que o círculo dá a volta que continua por fora e vai ter mais um pedacinho aqui, ó. Então esse espaço aqui a gente vai pintar usando o azul. Então de novo molha só a parte da cerda, né, do pelinho do pincel e você vai pintando aqui. Então onde tem laranja, do lado você vai colocar o azul. Ela tava com a mão suja, encostei aqui e sujei, tá vendo? Vamos ver se depois eu consigo cobrir. Então a gente vai pintar de azul. Espalha bem a tinta. Pintamos de azul essa faixa. Então pula uma, pula duas, aqui ó, do lado de novo onde tem o laranja, tá vendo? Sempre acompanhando o laranja. Então você vai delimitar esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço aqui, ó, todo esse espaço. Todo esse espaço aqui vai ser azul, tá vendo? Então você pode fazer aí para não correr o risco de errar. Você pode delimitar com lápis. E aí a gente vai pintar de azul esse espaço todo aqui.
Ó, sempre cuidado ao apoiar a mão aqui, ó. Apoiou a mão na tinta, vai sujar, então põe alguma coisa para proteger. Já temos aqui o azul. Vou dar uma limpada no pincel. Se o trabalho tiver muito encharcado de tinta, é bom esperar secar. Um truque que pode ser usado, que as professoras podem ajudar, é forçar a secagem com um secador de cabelo. Então a gente vai usar agora o verde. Então na faixa onde tem o vermelho, na faixa onde foi pintado de vermelho, aqui ao lado, a gente vai usar o verde. Então eu vou pegar um lápis para delimitar, ó. Tá vendo? Todo esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço aqui vai ser verde, aqui, ó. Todo esse espaço vai ser verde. Aí eu já posso até pular. Aqui já posso até delimitar, aproveitar que eu tô com o lápis na mão, ó. Esse espaço aqui também vai ser verde. Tá vendo? Então vamos lá, vamos passar o verde. Agora a gente vai pôr a última cor, que vai ser o roxo. Cor fria. Só que eu não tenho o roxo em guache. Então a gente vai ter que misturar a tinta aqui para ter. Então como que a gente vai conseguir fazer esse roxo? Eu peguei aqui um recipiente de plástico. Aí eu vou pegar essa tinta aqui que eu tenho, que é um tom de vermelho, né? Vou pôr um pouquinho aqui. Aí, como vocês que estão na sala de aula, podem fazer uma só para todos, né? Uma mistura só para todos. Então eu pus um pouquinho de tinta. É um pink, né? Um rosa bem forte. Vou pôr um pinguinho só de azul. Eu vou misturar aqui. E aí a gente obtém o violeta ou roxo. E esse tom é o que a gente vai usar para fechar o nosso círculo, o nosso trabalho. Então agora nos espaços que sobraram a gente vai usar esse roxo.
Pronto. Aqui ficou um pedacinho que pela sequência seria o vermelho, né? Que eu acabei esquecendo de pintar. Então eu vou passar aqui agora a tinta vermelha nesse trechinho. E aqui na ponta, ó, pela sequência seria o roxo também. Vou pintar ela aqui. Então a gente concluiu o trabalho, a parte da pintura. E agora eu vou colocar aqui do lado, ó, vou tirar esse aqui. Importante forrar, tá vendo? Para não sujar toda essa tinta. Se não tivesse o forro, ia pra mesa. Então aqui eu tenho trabalho e a gente tem esse trabalho que a gente fez na semana passada. E a gente pode ver aqui, ó, cores quentes, tá vendo? As cores quentes aqui dentro da mão e as cores frias ao redor. Se a gente pegar só as cores quentes e olhar a sequência, a gente vai ver que elas são o que a gente chama de cores análogas, não é isso? Ó, o laranja é uma cor análoga de amarelo. Por quê? Porque o laranja contém o amarelo. E o vermelho é uma cor análoga do laranja. Por quê? Porque o laranja contém o vermelho, não é isso? A junção do vermelho com o amarelo dá o laranja. São cores análogas. As cores análogas, elas não oferecem um contraste tão grande entre elas. Você pode observar que elas não dão um contraste tão grande. Elas transmitem a sensação de calor. E aí do lado a gente tem as cores frias, transmitem a sensação de frio, né? E são também análogas, tá vendo? O azul é análogo de roxo porque o roxo contém uma parte de azul, é azul com vermelho. O verde e o azul são análogos porque o verde contém uma parte de azul, é azul com amarelo. Certo? Então não oferecem um contraste tão grande entre elas. Agora, se a gente olhar elas assim, nesse sentido, a gente vai ver as cores complementares, não é isso? São as cores que estão do lado oposto do círculo, tá vendo? O vermelho com o verde, o azul com o laranja, o amarelo com o roxo. As cores complementares são as que oferecem o maior destaque, o maior contraste. Você pode ver que quando você olha nessa direção, tem um destaque bem forte entre uma e outra, tá vendo? Entre o verde e o vermelho, entre o laranja e o azul. Então nós temos cores frias, cores quentes, cores complementares, certo? E aí o trabalho você espera secar, a gente vai esperar secar um pouquinho e vamos dar um acabamento. Para dar o acabamento a gente vai usar uma técnica que eu sempre falo para vocês, de pegar uma tinta preta, uma caneta hidrográfica, uma canetinha preta, e a gente faz esse contorno. E aí a gente vai ver como ele ajuda a destacar, tá vendo? Ela também ajuda a disfarçar esses pequenos falhas que tem na junção de duas tintas diferentes. Para fazer isso aqui, o trabalho tem que estar bem seco, viu, gente? Viram? Só de fazer esse contorno já dá um destaque bem grande. E a gente pode fazer também aqui, ó.
Prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro que eu fiz como teste. Esse aqui eu fiz numa folha mais fina, tá vendo? Dá para fazer, mas ele fica muito mais enrugado, tá bom? Então uma boa semana para vocês e até a próxima aula.